Eu sou Malu Gimenez, sou uma mulher branca, gorda, tenho cabelo curto, castanho escuro, uso um óculos quadrado azul, estou vestindo um vestido verde escuro e uma sandália preta. Hoje eu vim contar para vocês a história de uma mulher gorda, que sempre foi gorda, desde quando nasceu. Eu fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, uma jovem gorda, uma adulta gorda e provavelmente uma velha gorda. Eu sou de uma família, sou a terceira filha de 4 mulheres. Meus pais são imigrantes, eles vieram da Espanha, fugindo da fome. Com 9 anos, meus pais entraram numa seita e nós fomos morar no Rio de Janeiro. Eu nasci em São Paulo. Lá com 12 anos, eu casei. Casei com um homem bem maior que eu. Ele tinha 25 anos. Eu vivi com ele dos meus 12 aos meus 17 anos. Eu fui adultizada. Uma criança que precisou ser esposa e dona de casa. Aos 17 anos, eu saí da seita, nem sei como, e voltei para São Paulo. Chegando lá, eu tive muitos trabalhos precários, precarizados, e eu precisei estudar, porque na seita não tinha escola. Então, eu fiz um supletivo e depois eu fui fazer o ensino médio técnico em secretariado. Nesse ensino médio, eu conheci um professor de filosofia. E ele me incentivou muito a ler e a estudar. Ele me emprestava livros que eu lia quando eu conseguia, quando eu não estava dormindo, no transporte público, da minha casa para a escola, da escola para o trabalho. Eu prestei filosofia na Unesp, passei e fui fazer universidade. Imagina a minha dificuldade na faculdade. Porque eu, diferente dos meus colegas, eu não tinha estudado de forma gradual e aos poucos. Male, eu fiz um supletivo e depois eu fiz um técnico secretariado. O que me fez entrar na universidade foi muito mais a minha vontade de mudar de vida do que a minha relação com os estudos. Chegando lá na universidade, eu comecei a elaborar o que tinha acontecido comigo de uma forma muito mais crítica. E 2 coisas que eu comecei a perceber que me incomodavam demais. A primeira era o meu corpo gordo. O meu corpo gordo, ele vinha e ele vem antes de qualquer coisa. Antes de ter um emprego, eu precisava estar magra. Antes de eu estudar, eu precisava estar magra. Antes de eu ter um relacionamento, eu precisava estar magra. O emagrecimento era o meu objetivo central de vida. Eu fiz de tudo para emagrecer. Tinha uma cobrança social em cima de mim sobre o meu corpo. Não era velada, as pessoas não falavam na minha cara. Mas tinha algo de me mostrar que se eu não tivesse magra, eu não seria aceita no mundo. Isso era muito ruim. Isso era horrível. Isso era violento para mim. Porque, além de eu acreditar naquilo, eu me culpabilizava. Eu achava que eu era gorda porque eu era uma pessoa preguiçosa, porque eu não conseguia emagrecer. E quando eu emagrecia, mesmo fazendo tudo que vocês imaginarem de regime, de dieta, de exercício, de remédio, eu voltava a engordar. Então era um ciclo de violência o tempo todo. Outra coisa que me incomodava muito, muito mesmo, era como o conhecimento dentro da universidade ficava ali. Não ia para a sociedade, não ia para a comunidade.
existia uma dificuldade na divulgação das coisas incríveis que a gente estudava lá dentro, que a gente debatia, que a gente lia e que a gente conversava. Eu me formei com muita dificuldade, fui ser professora de filosofia no litoral de São Paulo, e lá eu percebi na prática a dificuldade que é ser um professor no nosso país. A dificuldade para muitos alunos de poderem estudar porque eles precisam ajudar na renda da casa. Eu prestei uma bolsa na Espanha, na Universidade de Granada, e fui para lá estudar filosofia. Chegando lá, tinha 2 disciplinas que eu não tinha aqui no Brasil, que era antropologia cultural e antropologia filosófica. Eu aprendi um monte de coisa, fiquei apaixonada, prestei um doutorado e voltei para o Brasil, para o Mato Grosso, para estudar a juventude indígena. Só que quando eu cheguei lá, eu me relacionei muito mais com as mulheres e com o feminismo indígena. Bom, nisso tudo, eu engravidei. E a minha gravidez foi uma gravidez de risco. A minha filha nasceu prematura, com 5 meses. E ela morreu no 7º dia. Foi um momento muito, muito triste na minha vida. Eu achei que eu não ia conseguir continuar. Eu morri ali com ela. Eu não tinha mais força. E aí algumas amigas iam me visitar. E uma delas, que era do candomblé, falou assim para mim: Malu, a sua filha devia ser um ser muito iluminado, porque ela veio para cá e em 7 dias ela resolveu todos os BOs que ela tinha para resolver e foi embora. E ela escolheu você para ser a mãe dela. Quando essa minha amiga me falou isso, eu pensei, nossa, olhar para essa tragédia que aconteceu comigo dessa forma pode me salvar, pode me tirar desse lugar. E assim foi, não foi fácil, mas eu consegui me levantar, eu consegui me reerguer. Eu voltei a estudar, fui fazer um mestrado na UFMT sobre estudos de cultura, e lá eu pesquisava mulheres. A relação entre empregadas domésticas e patroas através da alimentação. Foi nessa pesquisa que eu descobri que existia alguma coisa muito errada com nós mulheres. O quanto a gente punha o emagrecimento no centro da nossa história, no centro da nossa vida. Aquelas mulheres, na hora que elas iam se organizar com a roupa, a maquiagem, com seus filhos, atividade física, o emagrecimento sempre era central. E isso transbordou minha pesquisa, porque eu comecei a perceber que as pessoas do meu convívio, do meu cotidiano, na escola, na sala dos professores, na academia, numa festa, nós mulheres sempre estávamos falando do emagrecimento. Aí eu tive uma sacada. Existe um fenômeno social das mulheres com a gordura. E eu comecei a pesquisar isso. Na época, aqui no Brasil, a gente não ouvia muito falar sobre isso. Então, eu pesquisei na gringa e eu descobri que existiam pessoas gordas como eu, na sua maioria mulheres pesquisadoras, que pesquisavam o corpo gordo. Nisso, eu encontrei um conceito que se chama gordofobia. E tudo começou a fazer sentido na minha vida. Eu comecei a entender que toda aquela opressão que eu sentia desde criancinha, aquelas exigências da minha família, dos meus amigos, dos meus relacionamentos disfarçados de saúde, de cuidado e de amor, tinham um nome: gordofobia. Eu fiquei maluca, comecei a estudar pra caramba isso. Prestei um doutorado e as pessoas riam de mim quando eu falava que eu ia estudar o corpo gordo. Mas eu passei em segundo lugar. Passei em segundo lugar de um programa super concorrido na UFMT e fui estudar gordofobia. Lá eu percebi que as pessoas não sabiam muito bem o que era isso, achavam que era só piadinha, ou que não valia a pena, que era uma pesquisa menor.
Então eu criei um projeto que se chama Lute como uma Gorda, no qual eu quero levar sempre o debate, esse debate, além dos muros da universidade. No começo, a gente fazia em bares, em Cuiabá, em escolas. Isso foi transbordando, foi para outras cidades, para outros estados. Virou o nome da minha tese, o nome do meu livro, que já está na 2ª edição. Depois de um tempo, eu montei o primeiro grupo de pesquisa transdisciplinar das corporalidades gordas no Brasil, que se chama Pesquisa Gorda. Eu conheci uma fotógrafa na Chapada dos Guimarães, a Ju Queiroz, e a gente fez uma parceria de trabalhar fotografia de resistência, foto-performance, e levar esse debate, o meu corpo central, para dentro da fotografia. A gente fez vários trabalhos incríveis, mas a gente foi muito atacada. A gente foi ameaçada de morte. A gente foi odiada. A gente teve que procurar advogado, a gente teve que fazer BOs. A gente pensou até em desistir, mas a gente não desistiu. Não tinha como eu desistir. Não tinha como eu desistir, porque eu estava com 37 anos e eu nunca tinha visto um corpo como o meu no capa de um livro. Eu nunca tinha visto um corpo como eu num ensaio fotográfico. Eu não tinha a oportunidade de desistir. Então, nós continuamos. Nós fomos premiadas, inclusive com a foto que mais foi atacada. A gente ganhou prêmios e a gente está agora na Europa, em Portugal, numa exposição super importante da fotografia. Hoje eu faço pós-doutorado na UFRJ em psicossociologia e eu tenho estudado o quanto a saúde é violenta com as corporalidades gordas. Faço parte de uma organização feminista diversas, ajudei a montar um livro infantil que se chama Lute como uma Gordinha. E eu queria que vocês percebessem hoje aqui junto comigo como o conhecimento e os encontros me salvaram de tantas histórias ruins. A importância do conhecimento na minha vida. E também, eu queria terminar aqui, finalizar, provocando vocês. Quantas mulheres gordas vocês já viram na capa de um livro? Quantas mulheres gordas vocês já viram num lugar de protagonista? Quantas amizades vocês têm com pessoas gordas? Quantas pessoas gordas vocês conhecem que conseguem contar suas histórias, como eu tenho contado hoje aqui para vocês? Obrigada.